ser humano podem falar aos vivos. E esta é uma prática de certas religiões e também do espiritismo e outros afins. Mas eu quero demonstrar nesta manhã, à luz da palavra de Deus, que está errado. Os mortos não se podem comunicar com os vivos, e ainda bem. Alguns levavam um grande susto. É mentira, não corresponde à verdade. E esta palavra necromância é uma palavra composta grega que significa precisamente cadáver e adivinhação. Ou seja, alguém que supostamente está morto e comunica-se com os vivos através de um médium. O espiritismo é uma filosofia, uma religião que tenta dominar, misturar coisas do cristianismo para ver se engana as pessoas. Mas está errado. E o grande problema é que às vezes há irmãos que dizem: o meu marido já foi, está a interceder por mim. O teu marido não intercede por ti, o teu filho não intercede por ti. Os que morreram não podem fazer nada pelos vivos. O único que pode fazer algo pelos vivos és tu, em buscares a Deus. E é Deus e o Espírito Santo que fazem alguma coisa quando tu abres o teu coração e permites que Ele faça, ok? Então o morto que morreu não pode absolutamente fazer nada por nós. Cuidado com essas expressões, a estrelinha, está ali mais uma estrelinha. Isso é a invenção da sua cabeça. As estrelinhas não são mortos. As estrelinhas são outras coisas, mas mortos não são de certeza, está bem? Cuidado, irmãos, sabe, nós às vezes parece que temos alguma contradição por não ouvir a palavra de Deus, por não ler bem a palavra de Deus. Então, esta é uma prática utilizada por pessoas ligadas à magia, à bruxaria, ao ocultismo, ao espiritismo, e eles dizem que é possível. Há outros também que falam da reencarnação. Quem é que já ouviu falar da reencarnação? É outra grande mentira. Não existe reencarnações. Está destinado ao homem viver apenas uma vez. Depois virá o juízo. Você não se transforma, agora é uma pulga, amanhã um cavalo, depois é um rinoceronte, depois é um ser humano. Não acreditem em nada disso, porque isso é tudo mentira, é tudo invenção humana, não tem fundamento no Criador dos céus e da terra, naquele que criou o homem à sua imagem e semelhança e deixou-nos a sua palavra para que nós vivamos na verdade e na luz. Amém? Não esqueça, você tem uma palavra que se chama Bíblia Sagrada. E a Bíblia é o único livro de Deus para nos ajudar a entender todas as coisas. Por causa da crença de que as almas vivem entre nós e que os mortos são conscientes, isto traz uma certa guarida em alguns corações. Porque vamos todos ser sinceros, todos nós temos sensibilidade. Nenhum de nós gosta de perder um amigo, nenhum de nós gosta de perder um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um familiar. E às vezes, nesses momentos de dor, nesses momentos difíceis pelos quais o ser humano está a passar, o diabo aproveita-se. Porque o diabo conhece a nossa vulnerabilidade, estamos vulneráveis. E o diabo sabe muito bem como aproveitar-se do ser humano. Eu já tenho tido casos de irmãos que falam comigo: pastor, o meu esposo morreu e às vezes parece que o sinto a falar ou lá na cama, ou etc. Tudo mentira, isso é o diabo, porque o diabo é um dos maiores imitadores. Sabe, o diabo não pode ler o que está na sua mente, mas o diabo sabe aquilo que você fala, aquilo que você diz. E quantas vezes você expressa isso: se o meu marido estivesse vivo, se o meu filho estivesse vivo, e ele diz: agora vou brincar com ele, vou brincar com ela, vou dar-lhe aqui uma rasteirazinha para ver se desviou essa pessoa da verdade. E sabe, quando nós espiritualmente estamos fracos, o diabo aproveita-se para ver se nos destrói. Agora, entendam isto: o diabo jamais saberá aquilo que vocês pensam, mas o diabo sabe tudo aquilo que vocês falam. Outra coisa,
O diabo sabe, tem o registro da voz de cada pessoa, porque já foi falada. Vocês sabem que há ventrílocos, homens e mulheres muito bons, que sabem imitar qualquer pessoa. E já se têm enganado pessoas, precisamente por saber imitar o outro. Então, quando alguém supostamente pensa que é o marido, que é o esposo, que é o filho, não é a esposa que está a falar, é o diabo que está a imitar. Porque ele é o nosso maior inimigo, que vai procurar sempre destruir. Tenham cuidado, irmãos, tenham cuidado. Os mortos não podem falar com os vivos. Agora, sim, os espíritos maus, eles podem se incorporar em pessoas e falar através dessas pessoas. Isso é outra coisa. São os espíritos malignos que se incorporam nas pessoas e isso chama-se possessão, ok? Possessão. Não é o morto a falar, é alguém que o diabo usa para falar como se fosse o morto, a morta, etc, etc. E nós temos que ter muito cuidado destas coisas. O diabo, inclusive, não pode predizer o futuro, a não ser naquilo que ele tenta provocar. Por exemplo, uma explicação. O diabo, a mim, não vai ditar a minha vida, porque em Cristo a minha vida é ditada por Cristo e por mim, que faço ou não faço aquilo que eu quero. Quando eu digo que faço o que quero, estou a falar se Deus permitir. Agora, uma pessoa que não tem Deus no coração, vamos agora supor, e desculpe eu ser tão... o Putin, que é um homem cheio de malignidade no seu coração, que não lhe importa destruir pessoas, vidas, países, quem quer que seja. O diabo já sabe que, pondo maus pensamentos na cabeça dele, ele vai fazer aquilo que o diabo quer fazer. Se tu nesta manhã estás aqui e tens um pensamento de suicídio, quem está a colocar esse pensamento de suicídio no teu coração é o diabo. Porque ele quer destruir-te completamente. Os pensamentos de suicídio não vêm de Deus, porque Deus veio para dar vida e vida com abundância. Os pensamentos de suicídio vêm diretamente do inferno. O suicídio é o fechar totalmente o ser humano para ter um encontro com Cristo, porque qualquer homem e qualquer mulher que se tira a vida está perdido. Eu não sei que alguns perguntam-me, pastor, se eu for à ponte 25 de Abril e atirar-me de lá, será que eu me posso arrepender? Não sei, nunca o fiz, espero não o fazer e não tenho resposta para si. Porque eu não sei naqueles segundos que você tem, se você tem tempo para dizer, Deus meu, perdoa-me. Então é melhor não experimentar nada disso e é melhor agarrar-se a Cristo e mandar fora esses pensamentos negativos em nome de Jesus Cristo. Sai! Pensamento negativo, pensamento de morte, saia em nome de Jesus, porque quem deve reinar nos nossos corações é Jesus Cristo, amém? Só Ele deve ser o rei dos nossos corações. Sobre a vida das pessoas, o diabo só sabe aquilo que elas falam. Eu já dei um exemplo, mas vou-vos dar um exemplo comigo próprio. Há muitos anos, eu estava na minha casa, a falar com o meu pai. E o meu pai, falamos, os dois, disse-me assim, filho, não queres vir pregar esta noite? E eu disse ao meu pai, pai, eu vou se tu fizeres o culto apenas de 1 hora. Porque os cultos do meu pai, eu tinha que viajar de madrugada, 4 da manhã para Lisboa. Naquele tempo não havia autoestradas, eram quase 10 horas, 9 horas a viagem. Eu disse ao meu pai, porque já sabia que ele, os cultos, às vezes iam 2h30. Eu disse, pai, eu vou contigo se tu me prometeres que o culto é apenas 1 hora. E o meu pai disse, olha, eu começo o culto, entrego-te o culto e tu fazes o resto. Ok, pai, então vamos para o culto. Cheguei ao culto, a meio da pregação aparece uma endemoninhada. E começa, e diz o diabo, quando eu fui repreender para mim, então querias ir embora mais cedo, não era? Eu disse, pois ele ouviu a minha conversa com o meu pai. E sabes o que é que eu lhe disse ao diabo? Disse-lhe, para expulsar-te daqui eu fico aqui toda a noite. Eu aí não tinha problema de ficar toda a noite, mas ele tinha que sair em nome de Jesus Cristo. Isto é para dizer que o diabo só sabe aquilo que se fala, não sabe aquilo que se pensa. Ele ouviu a minha conversa com o meu pai.
E depois estava lá um irmão, um diácono também, que diz-lhe assim o diabo para o diácono: tu estás aqui armado em santo e tu fizeste isto, aquilo, aquilo outro. Que o diabo sabe a vida de todos vocês e a minha. Nós podemos aparentar uma coisa, mas o diabo sabe o que é que fazemos de errado. Porque ele vê o que tu fazes, o que eu faço. Por isso é que a Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos. Que vai lá e diz: estás a ver, esse Cristo que é teu filho, eu sei que é vergonhoso. E eu, para ajudar o irmão, disse: pois ele fez, mas já está arrependido pelo sangue de Jesus. Porque o irmão ficou encavacado naquele momento. Mas sabe, o diabo saiu mesmo. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Bem, vamos ver o que a Bíblia diz sobre estas coisas. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre estas coisas. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 14. Quem tiver a Bíblia, se alguém está ao lado de alguém que tem a Bíblia, ajuda essa pessoa que está ao seu lado a ler a Bíblia, por favor, para que veja que eu estou a falar de coisas que estão escritas na palavra do Senhor. Deuteronômio 18, 10 a 14. Deus está a falar a quem? Ao seu povo. Deus não está a falar aos povos pagãos que estavam à volta do povo de Israel. Deus está a falar com o seu povo. E diz assim: entre ti, ou seja, entre o meu povo, não se achará quem? O quê? Quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Esta era uma prática pagã que já existia naquele tempo em que pais ofereciam os seus filhos para ser queimados, ofereciam os seus filhos aos deuses para ser queimados. Prática totalmente pagã. Depois diz: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Portanto, nesta lista, neste versículo que acabamos de ler, há várias coisas que Deus está a ensinar ao seu povo para não fazer, para não praticar, porque todas essas coisas eram práticas de povos que não tinham Deus, que não acreditavam em Deus, que não se submetiam à palavra de Deus. E agora Deus diz: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Ou seja, Deus está contra tais pessoas que praticam estes atos. Por isso, irmãos, a nossa obrigação é ensinar-vos aquilo que está escrito na palavra de Deus e não aquilo que uma ou outra religião ensina. A nossa preocupação deve ser obedecer totalmente à palavra de Deus. E agora diz mais: por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de ti. E agora diz: perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Porquê? Porque Deus não quer que eu e vocês vivamos nas trevas, mas Deus quer que nós vivamos na luz. Amém? Deus não quer que tu e eu vivamos em engano, mas vivamos na verdade. E Deus está preocupado que o seu povo continue a viver na verdade. E se nós amamos a Deus, nós temos o desejo de somente fazer aquilo que lhe é agradável, aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que está confirmado pela sua palavra. Então, se os irmãos repararam, consultar os mortos é colocado na mesma categoria de sacrificar crianças ao fogo, de praticar adivinhação, ou seja, colocar a astrologia. E já agora eu digo isto, eu espero que nenhum dos que estão aqui
vai ali a uma revistazinha que anda por aí e deixa-me lá ver o horóscopo para esta semana. O horóscopo não é de Deus. Se você tem esse costume, a partir de hoje, você já sabe que tudo isso é manipulado pelo inimigo das nossas almas. A sua vida não depende de um horóscopo. A sua vida nas mãos de Deus está segura. A minha vida nas mãos de Deus está segura. Então, por favor, não pense que é o horóscopo, porque você nasceu em janeiro, em fevereiro, em março, em dezembro, que agora vai orientar a sua vida e que isso é a receita para a sua semana. Isso é totalmente mentira, é falso. E você não deve nem sequer ler essas coisas, porque nada disso é bom para a sua vida espiritual, está certo? Então já sabe que tudo isso tem uma influência diabólica e não uma influência divina. Levítico 19:31. Diz assim: não ireis à necromância, ou seja, não falareis com os mortos, nem buscais espiritualistas. Aqui a palavra espiritualista tem a ver com feiticeiro, com bruxo, com adivinho. Eu também costumo dizer outra coisa e quero dizer, meus queridos irmãos, se vocês vão a algum tipo de massagem, às vezes há aquelas pessoas curiosas que vocês tiveram um entorce na perna, no joelho, no lado, e começa a fazer rezinhas, deixem e vão-se embora em nome de Jesus. Vocês não devem submeter a vossa vida a esse tipo de gente. Agora, se eles não fazem nada disso, por mim não há problema. Agora, se eles têm lá fuminhos e fumaças e trapaças e evocações e... Irmãos, por favor, vocês já são crescidos, vocês são espirituais, não devem submeter as vossas vidas a nada disso. Agora tem outro nome mais moderno, Reiki. O Reiki está em tudo agora. E esquecem-se que o Reiki, quero que eu vos diga de onde é que proveio o Reiki? Do inferno também. Do inferno. Yoga do inferno. Tem nomes muito pomposos, muito orientais, muito bonitos, porque o diabo não pinta o quadro mau. Ele sempre vai dizer uma coisa que parece agradável aos ouvidos e à vista para nos enganar. Nós não precisamos dessas tretas, porque nós somos livres em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus há saída, há solução para qualquer dificuldade. Então, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado nas mãos de quem se mete, está bem? Então não ireis à necromância, nem buscais espiritualistas, pois vos tornareis impuros por causa deles. O irmão quer ser impuro, a irmã quer ser impura? Então não vá a esses sítios. Então não pactue com essas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus. Como dizer, se eu sou o Senhor teu Deus, eu te basto. Eu sou suficiente para ti. Eu sou mais do que qualquer coisa. Por isso a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Levítico 20:27. Eu também me voltarei contra qualquer que se volte para a necromância e os espiritualistas, e para segui-los, prostitutas ele mesmo. Vou eliminá-lo do seu povo. Vou eliminá-lo do seu povo. Depois também, em Levítico, se calhar eu enganei, pus o 6, era o 27. Desculpa, era o 27. Qualquer um de vós, homem ou mulher, seja necromante ou espiritualista, será morto. Ele será apedrejado até à morte e será responsável pela sua própria morte. Porquê? Porque Deus estabeleceu que não se faça, não se pratique tal coisa, porque tudo isso é de procedência maligna. E há um rei, no Antigo Testamento, o rei chamado Manassés, que sacrificou o seu próprio filho no fogo, praticou magia e feitiçaria, consultou necromantes e espiritualistas, e meus irmãos, terminou muito mal.
em 2 de Reis 21, 6. Então, eu penso que perante estas leituras, porque os vivos sabem que morrerão. E é verdade, nenhum de vocês nem eu fico para semente. A não ser que Jesus venha. Agora, nós vamos morrer se Jesus não vier. Ou há aqui alguém que pensa que vai ficar? Vamos morrer todos. O que muda é a esperança que temos. Agora veja o que diz dos mortos. Mas os mortos nada sabem e nada esperam, pois a sua memória cai no esquecimento. Seus amores, ódios e paixões chegam ao fim e eles não têm parte em nada do que é feito nesta vida. Este é um dos versículos para mim mais esclarecedores em toda a Bíblia. Os irmãos estiveram a ler com atenção? Eu vou repetir uma vez mais. Ouçam uma vez mais. Mas os mortos não sabem e nada esperam, pois a sua memória cai no esquecimento. Seus amores, ódios e paixões chegam ao fim e eles não têm mais parte em nada do que é feito nesta vida. Então como é que vocês querem que os mortos falem connosco, que os mortos tragam mensagens, se uma vez que morreram, eles não têm mais possibilidade de se comunicar connosco? Imagine se a igreja realmente ensinasse o que a Bíblia ensina sobre os mortos, a saber que eles não têm consciência, estão dormindo à espera da ressurreição. O diabo teria menos terreno para enganar as pessoas. Mas às vezes, irmãos, desculpem, alguns até gostam deste tipo de coisas. Parece que ficam mais aliviados, mas a minha Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros com palavras de esperança, não com palavras dos mortos. E o único que tem palavras de esperança é Deus. E sabe o que é que faz a diferença num funeral? Não é a dor, não é as lágrimas, não é o sofrimento. Isso há em todos os lados. Os crentes também choram. Os crentes também lhes dói. A única diferença é que nós temos esperança. Mas não é uma esperança nesta vida apenas. É esperança na eternidade. Por isso Paulo diz: se esperamos em Cristo somente neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A minha esperança, a tua esperança, não está apenas aqui. Eu tenho esperança em novos céus, em nova terra, onde habita a justiça. Amém? Eu espero um dia ver cara a cara o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu também esperas? Então preparemo-nos para nos encontrarmos com Cristo. E durante o tempo que estamos neste mundo, tenhamos a nossa vida em paz com Deus. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes deitar em segurança, em descanso. É tão bom nós podermos nos deitar e pensar: se o Senhor me quiser levar hoje, estou preparado. Se o Senhor me quiser levar daqui a bocado, estou preparado. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nada deste mundo me poderá separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor, dizia o apóstolo Paulo em Romanos. Amém? Que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos pode separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é uma grande realidade. Então fiquemos agarrados ao Senhor. Nós temos um caso na Bíblia que é um caso polémico, e os irmãos certamente já o leram. É Saul e uma feiticeira que vivia na localidade de Endor.
Este é um versículo bastante polémico e tem levado as pessoas a várias interpretações. Como vocês sabem, durante muito tempo, Samuel foi o homem que Deus usou para dirigir espiritualmente a nação de Israel. Israel quis ser como os povos à sua volta e pediu a Deus um rei. Até aí, Israel não tinha reis. Israel dependia totalmente de Deus. Podemos dizer que seria uma teocrácia, governo de Deus. Mas Israel olhou para a sua volta e achou que se eles têm, nós também temos que ter. E sabe o problema de alguns crentes? É que querem ter e ser iguais aos outros, quando Jesus quer que tu sejas muito melhor do que os outros. E há pessoas que hoje estão a buscar os seus padrões na sociedade, quando os nossos padrões devem estar na Bíblia. Há pessoas que estão à procura disto e daquilo na sociedade, quando a Bíblia é suficiente para nos dar padrões éticos, morais, tudo fantástico. Mas sabe, as pessoas não querem muitas vezes saber de Deus para nada. Mas quando vêm os problemas, as guerras, as lutas, ai, Deus meu, aí lembram-se de Deus. Até que tudo está muito bem, para eles Deus não é preciso para nada. Mas sabe, mesmo quando a vida está bem para nós, eu preciso de Deus. Porque é Deus quem me dá o respirar, é Deus quem me dá todas as coisas. E eu estou tão agradecido por ser um filho de Deus. Agradece nesta manhã por seres um filho, uma filha de Deus. Tu deverias ser a pessoa mais feliz desta terra, porque agora tu és um filho de Deus. É por isso que o mundo não te conhece, como dizia o irmão João. Porque tu és de Deus. E o mundo não quer nada com Deus. É por isso que a Bíblia não lhes interessa. É por isso que os crentes não lhe interessam. Mas quando eles estão a passar mal, aí é como o outro. Ai, Deus tem misericórdia de mim. Deus socorre-me. Mas quantas vezes falaram mal de Deus, da sua boca caluniaram Deus? Mas sabe, eu não preciso de acreditar em Deus porque a vida me corre bem. Eu acredito em Deus porque foi Ele que me criou à sua imagem e semelhança e é Ele que me providencia o ar que eu estou a respirar. Agora mesmo, apesar de estar aqui muita gente, mas temos uma porta aberta ainda para entrar um pouco de ar, mas se não fosse Deus, ficávamos mortos aqui todos. Há gente que não é capaz de olhar para a natureza e dizer quem é que criou todas estas coisas. Eu não digo quando você está a olhar para os prédios. Eu estou a dizer quando você está numa montanha, a olhar para a criação, para o mar, perante folhas de árvores que não existe duas iguais, não há uma igual à outra. Não há nada neste mundo criado por Deus que seja igual. E eu digo isto e volto a repetir, é preciso ter muito mais fé para ser ateu do que para ser crente. É preciso muito mais fé para ser ateu. Para mim, um ateu é um mentiroso. Porque ninguém pode ser ateu. Pode não acreditar no Deus que eu acredito. Mas ateu, não acreditar em algo superior, em algo acima de, é uma estupidez de todo tamanho. Fostes tu, consegues tu criar aquilo que está criado? Como é que te atreves a dizer que foi uma explosão de planetas? Tem que haver uma mente inteligente, teve que haver alguém superior, isso é o mínimo. É o mínimo que uma cabeça sensata pensa. Mas claro, o diabo está a fazer a sua obra. Graças a Deus que alguns de vocês de antes eram ateus e hoje não o são, porque foi Deus que vos convenceu. Mas aquilo que vocês estudaram, é interessante que o pastor que vai estar connosco a pregar no dia 17, era um ateu, o pastor da França, da Assembleia de Deus de França, um jovem criado num lar onde não se acreditava em Deus. Mas aos 20 anos, ele teve um encontro com Deus. Ele encontrou Deus. E a sua vida mudou. E há muita gente que foi ensinada, não tem culpa, mas começou a abrir, começou a ver, começou a verificar
E o Espírito Santo, que é uma pessoa, sabe muito bem convencer-nos. Eu dou graças ao Espírito Santo que está aqui nesta manhã. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos convence acerca do real que é Deus, do autêntico que é Deus. Então, irmãos, pediram um rei. Deus concedeu-lhes um rei. E esse rei falhou. Num princípio, parecia tudo muito bem. E é interessante quando os irmãos quiserem ir à Bíblia, 1 de Samuel 28, versículo 15. Talvez vamos começar antes. 3, desculpem. 1 de Samuel 28, 3 a 20. É interessante que este versículo começa por dizer: Samuel era morto. Sabe o que é que isto estava a significar para Israel? Não havia referência de alguém que temesse a Deus. E quando nos faltar a referência a nós da verdade, da palavra de Deus, a coisa está mal. Porque a nossa referência é a Bíblia. A nossa referência é a palavra de Deus, irmãos. E quando nós olhamos para outras coisas que não são a palavra de Deus, nós estamos no caminho errado, irmãos. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Vejam, eu vou continuar a ler e depois vou parar. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul era o rei, tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Tinha. Aparentemente tinha. Mas depois é ele próprio que os vai buscar, que vai procurar. Imaginem-se como é o homem que deixa de entregar e de estar dirigido por Deus. É um perigo. Então vejam. E ajuntaram-se os filisteus e vieram. Os filisteus são os inimigos eternos de Israel. E acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa, e vendo Saul o arraial dos filisteus, diz: temeu e estremeceu muito o seu coração. Ficou cheio de medo. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Alguns dirão: então, mas Deus não responde? Sim, quando o teu coração já está tão cheio de porcaria e tão duro e tão afastado, como é que queres que Deus te responda? Se tu próprio buscastes noutros caminhos, buscastes outras soluções, buscastes outras alternativas e colocastes Deus de parte. E agora, de repente, que queres que Deus te responda aos teus caprichos? Quando a primeira coisa que tens que fazer, e eu tenho que fazer, é humilhar-me. É pedir-lhe perdão. E há pessoas que acham que podem viver a vida que querem e de repente ajoelham-se, ai, as artroses, e dizem: ai Deus, agora por favor, tem misericórdia de mim. Deus diz: espera aí, esqueceste de algo. Esqueceste de te arrepender primeiro. Já me pediste perdão. Já mudaste de atitude. Já mudaste o teu pensamento. E há pessoas que não querem humilhar-se, porque isso vai contra o seu orgulho, vai contra a sua vaidade. E Deus não pode operar num coração e numa vida que primeiramente não se humilha. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Se primeiramente não nos arrependermos, Deus não pode fazer nada nas nossas vidas. É por isso que a salvação vem primeiro. Antes da salvação, o que é que vem? O arrependimento. A Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecados, salvação. Nós, os seres humanos, temos que aprender que para que Deus nos responda, em primeiro lugar, temos que estar bem com Ele. Se a minha vida não está bem, há uma alternativa: pedir-lhe perdão. E Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e os pecados de todo o mundo. E sabe uma coisa, irmãos? Às vezes queremos fintar Deus. Às vezes queremos fintar Deus. E a Deus ninguém finta, desculpem. Porque Deus chama pelo nome aquilo que é.
Nós é que temos a mania de arranjar outros nomes mais pomposos. É por isso que hoje a sociedade não quer ouvir falar de pecado. Ai, pastor, não diga pecado, isso é muito forte. Mas a Bíblia diz que Jesus veio tirar os pecados do mundo. A Bíblia diz que Jesus foi à cruz por causa dos meus e dos teus pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz, porque Jesus é o único remédio para tirar os pecados do mundo. Não há outra solução. Não há outra saída. Não há outro remédio. E muitos gostavam que fosse apenas uma mudança de imagem. É como se eu tenho um carro de uma cor, vou ao pintor, passa a pistola, já está outra cor. Mas esquece de uma coisa, lá por trás está a mesma cor. E Deus não quer que o pecado fique a dominar os nossos corações, porque Ele veio para tirar os pecados do mundo. Ele gosta de ir à cor, à chapa mesmo. E a chapa às vezes tem buraquinhos, a chapa tem mazelas, tem que levar com o martelo, tem que levar com o... Está aqui alguém que é chapista, sabe melhor do que eu. Tem que levar fogo, tem que ser endireitado, tem que ser arranjado. E é isto que Deus quer fazer, restaurar vidas. Porque a outra coisa será a hipocrisia, será a religiosidade. E Deus não está interessado na religiosidade dos homens. Deus é um Deus que restaura, que começa de novo, que faz coisas novas, onde mais ninguém pode fazer e onde mais ninguém consegue fazer. Então Saul ficou cheio de medo. Eu também ficava. Saul já sabia que Deus não estava com ele. Por culpa dele, por culpa do povo, por culpa dos pecados, Deus tinha dito, agora vocês resolvam-se. Ele pensou, a única solução, e buscou o seu caminho. Para ele o caminho, sabem qual era? Poder falar com Samuel. Não falou com Samuel quando ele estava vivo, quase, fez o que não deveria fazer, e agora queria falar com o Samuel morto. O homem é assim. Há pessoas que dizem, eu ainda sou muito jovem para pensar em Deus. E saem daquela porta para fora e Deus vos guarda todos e vos proteja. Outra porta, então não é esta. E tem um acidente. Então mas eu não dizia que a vida estava toda nas minhas mãos. O hospital está cheio de pessoas jovens também. Já foi aos hospitais? Há pessoas de toda a idade. Todos os dias há acidentes. Olha, você vai ali ao Alcoitão e vê pessoas jovens com acidentes de motorizada, de moto, aos montes. Mas são jovens. Eu vou pensar nisso quando seja mais velho. Vou pensar em Deus quando seja cota. Não pense em Deus agora. Entrega a tua vida a Deus agora. Reconcilia-te com Deus agora. Este é o momento, a oportunidade que Deus nos está a dar para nos reconciliarmos com Ele. Então ele diz no versículo 7, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Ele conhecia os outros versículos que nós já lemos nesta manhã. Ele próprio tinha mandado acabar com essa gente. E agora ele estava a recorrer àquilo que era contra a lei de Deus. E meu irmão, você faça o que fizer, quando você está a ir contra aquilo que Deus estabeleceu, você está em pecado, desculpe. E Deus não quer saber nem de pastor, nem de diácono, nem de diaconisa, nem de evangelista, nem de apóstolo, nem de profeta. Quando você vai contra aquilo que Deus estabeleceu, está errado. O amém foi muito fraco, problema vosso. Gostei mais agora. Saul podia ser o rei que fosse, mas Saul foi contra aquilo que estava estabelecido por Deus. Por favor, não vá contra aquilo que Deus estabeleceu. As consequências serão trágicas para a sua vida. Consultar feiticeiros, bruxas, todo esse tipo de coisas, você está a piorar a sua vida. Você está a abrir a sua porta, a sua casa ao diabo. Eu não gostaria que ninguém abrisse a sua porta ao diabo, mas que todos aqueles que estão aqui abrissem a sua porta a Cristo.
Abre a tua porta a Deus. Abre a tua porta ao Senhor. Abre o teu coração ao único que te pode dar a paz, a felicidade, o verdadeiro amor. Só esse pode fazer isso. Então lá descobriram e o Saul, o homem é mesmo assim, disfarçou-se. Claro, era o rei, era conhecido, mas queria passar desapercebido. E o diabo a vê-lo e a esfregar as mãos. Olha o rei já caiu também caiu. Já está a fazer o que eu quero. Se calhar ia olhar para um lado, ia olhar para o outro, esquecia-se que Deus estava a vê-lo. Isso parece a alguns, não é? Que quando querem fazer uma coisa má, olham para os lados, a minha mulher não me está a ver, o meu marido não me está a ver, o meu pai não me está a ver, a minha mãe não me está a ver, mas Deus está-te a ver. Deus está-te a ver. Aparentemente ninguém te vê, mas Deus está-te a ver. E o Saul disfarçou-se. Sabe quem é o maior disfarcista que existe no mundo? É o diabo. Até se disfarça em anjos de luz. É que o grande problema, sabe qual é? Que vocês estão à espera de ver um fulano com uma forquilha, com um rabo grande, e vocês nunca vão ver. Porque ele às vezes está a usar a pessoa que está ao teu lado, a pessoa que vai na rua, o outro do outro lado, e vocês estão à espera. Não, este não é o diabo, não vejo nada daquilo, nem vais ver. E há aí tanta gente que pinta essas imagens e depois aquilo, claro, que produz medo. Outro dia passámos numa feira medieval e estavam lá fulanos assim, vinham assustar-nos ao meio da noite. Uou! Dava vontade de fazer assim, não é? Mas pronto, depois podia ficar com a perna partida. E todos vestidos de negro e escuro. Claro que se o diabo aparecesse assim, nenhum de nós tinha problema nenhum na vida. Isto era, vai fora, fora. Só por dizer que o diabo não é assim. Ele sabe muito bem como tem a arte de enganar. A arte de te levar a ti e a mim a pensar que aquilo é luz, que aquilo é bom. E há pensamentos que ao homem parecem corretos, mas no final diz a Bíblia que são o quê? Caminhos de morte. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas diz que nem tudo me convém, porque há coisas que me vão destruir, há coisas que não são para meu bem, há coisas que não me vão fazer nenhum bem moral, espiritual e ético. Entretanto, ele chegou, a senhora avisada pelo diabo, ela era uma mensageira do diabo. E o diabo fala com as pessoas. Então não fala, fala-se a senhora. E o diabo até te segreda ao ouvido às vezes. Nos segreda. Faz isto. O que é que ele tem uma voz assim muito ligeira? Porque se ele tivesse uma voz feia, a gente não o ouvia. E ele diz, não, é uma mentirinha. É uma mentirinha. Olha, estás a ver ali aquela carteira aberta. Põe lá a mãozinha, ninguém te vê. Saíste do supermercado, não pagaste, ninguém se deu conta. Não vale a pena pagares. Para quê? Há tempos pus uma coisa no carro, cheguei cá fora e vi que não paguei e voltei para dentro. A senhora disse, este é parvo. Vem-me aqui pagar uma coisa que já saiu. Eu pus no carro, nem me dei conta, estava lá. Voltei, minha senhora, eu não paguei isto, venho pagar. Não é seu, não é meu, não é nosso. Foi inadvertidamente, a nossa obrigação é pagar. Encontrei aquele telemóvel ali e tal, mas é seu. Não, primeiro procure, se ninguém aparecer é seu. Mas tente pelo menos dar a oportunidade que alguém telefone, que alguém apareça. Se não aparecer, fique com ele, claro, não vai deitá-lo para o lixo, não é? Ou entregue em algum sítio, na esquadra, de onde seja. Geralmente há coisas que sim. Já houve casos de telemóveis que ouvimos o telefone tocar depois. Olha, desculpe lá, está aí o telemóvel. Tenho eu, venha a tal sítio, está aqui. Não aconteceu já. Porque tem que haver seriedade em nós. Mas o diabo sempre põe uma coisinha. Foi Deus que te deu um telemóvel novo.
Foi Deus que fez chegar a carteira cheia de notas a ti. Não, não foi Deus, irmãos. Tenhamos cuidado, não nos deixemos enganar. Bem, a senhora disse, tu és Saul. E ele diria, esta mulher para saber que eu sou Saul, eureka, ela tem que ser alguém que está bem conectada. Esquecia-se é que o diabo tem boas conexões. E alguns crentes ficam admirados que o diabo tenha boas conexões. Só por dizer que a melhor conexão é apenas com Deus, está bem? Mas o diabo tem as suas. Agora, versículo 11. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse-me, faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em voz alta. E a mulher falou a Saul, dizendo, porque me tens enganado, pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, porém, o que é que vês? Agora veja, vejo deuses que sobem da terra. E disse, como é a sua figura? Isso era o Saul a perguntar. E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Quer dizer, com tudo isto ele entendeu, a Bíblia não diz que era Samuel. Não era Samuel, não era nada. Era um demónio que sabia falar como Samuel e que entrega uma mensagem que não foi de Samuel para enganar Saul. Saul já estava em pecado, Saul já vivia uma vida longe de Deus, Saul deixou-se enganar, irmãos, e Saul pensava que aquilo seria a solução para a sua vida, e a única solução para a vida dele era ter-se arrependido dos seus pecados. Era ter-se arrependido de todo o mal que tinha feito, irmãos. Saul não tinha outra saída, não tinha outra alternativa, não tinha outra solução a não ser arrepender-se de verdade de tudo aquilo que tinha feito. E depois diz que Samuel lhe disse, porque o diabo sabia o que Deus já lhe tinha dito. Porque, pois, a mim me perguntas, versículo 16, visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito teu inimigo. Claro que o diabo já tinha ouvido Deus dizer-lhe, tu estás em pecado, tu estás numa vida incorreta, eu não quero nada contigo. Portanto, isto não era nada de novo. Agora, como Saul sabia isto, pensava que era Samuel a falar-lhe. Irmãos, não há nada na Bíblia que possa provar e comprovar que os mortos falam connosco. E, finalmente, porque eu não vou ter muito mais tempo, vamos a Lucas 16, versículo 19, que é a parábola do rico e de Lázaro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 19, diz assim, ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Eu quero vos dizer que Deus não está contra os ricos, Deus está contra aqueles que roubam os outros, Deus está contra aqueles que, podendo ajudar, não ajudam. Deus está contra aqueles que enriquecem ilicitamente, porque na Bíblia temos vários casos de pessoas com posses que não são repreendidas pelo Senhor. Não vai ser que alguém agora pense, ai, sou rico, vou para o inferno. Não, ninguém vai para o inferno por ser rico, está bem? Você vai para o inferno é se não tiver Jesus Cristo no seu coração e não se tiver arrependido dos seus pecados. Não fica aqui a ideia que Deus está contra ricos. Não, Deus está contra exploradores, não contra ricos. Isto é para ficar um bocadinho clarificado. Agora, veja lá, aconteceu que o mendigo morreu e também morreu o nosso amigo Lázaro, e o rico morreram ambos e foram sepultados. E agora diz, versículo 23, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, isto fala-nos que aqueles que morrem sem Cristo vivem em tormento já, não estão ainda no inferno,
mas estão num lugar de tormento, de dor e de aflição. Não estão lá como alguns pintam aí nos desenhos, em que eles estão lá no paraíso a jogar às cartas e a cruzar a perna e a beber uns bons... irmãos, por favor, não queira estar lá, por favor, porque estão mesmo em tormentos, diz aqui. E diz que viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui vem agora a conclusão. Disse, porém, Abraão: filho, isto é para mim e é para ti. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiséssemos passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Biblicamente é uma doutrina. Não há possibilidade dos mortos virem para aqui. Não há possibilidade dos mortos passarem de um lado para o outro. Finalmente a Igreja Católica já acabou com o purgatório, oficialmente. Durante muitos anos tu ias pagando umas missinhas que era para eles ir mudando de sítio. Mudavam 1 centímetro cada ano, não é? 1 centímetro. Não estavam ainda no céu, mas se ias dando mais dinheiro, eles iam fazendo assim. Iam se aproximando da linha. Grande mentira. Porque as grandes decisões fazem-se em vida. É hoje que tu e eu temos que fazer decisões. Ou Cristo, ou contra Cristo. Ou ser dele, ou ser inimigo dele. E essa é uma decisão tua. É uma decisão minha. É uma decisão pessoal. Eu decidi seguir a Cristo. E tu? E tu? Eu decidi seguir a Cristo. Então, os mortos, uma vez que se morre, cada um vai para um lugar diferente. Aqueles que têm Jesus vão para um lugar. Aqueles que estão sem Cristo vão para outro. E um dia, uns irão para o inferno e outros viverão eternamente com o Senhor. Esta é a nossa esperança. Nossa esperança é a sua vinda. E como diz aquele hino, e a Bíblia diz, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Eu estou a aguardar a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos virá buscar. Se entretanto o Senhor me chamar ou vos chamar à sua presença, vamos antes. Mas se Ele decidir chamar-nos antes, estaremos todos, porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Amém. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados em corpos gloriosos e encontraremos-nos com o Senhor nos ares. Amém. Isto é o que a Bíblia ensina. Então, por favor, não acredite mais nessa dos mortos virem, falarem. Você pode pedir aos mortos para intercederem por si. Tudo isso é mentira. Não acredite nas missas nem do 7º, nem do 8º, nem do 9º dia. Tudo isso é apenas para cobrar dinheiro, para levar dinheiro. Isso não tem nenhum valor de acordo com a Bíblia, porque as grandes decisões fazem sem vida. Enquanto temos vida, façamos uma decisão. E se você, porventura, ainda não se decidiu por Jesus Cristo, nesta manhã, Jesus brinda-lhe assim a oportunidade de você entregar o seu coração a Ele.